Primeiro livro dos Reis, 19, 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quero começar minha reflexão neste momento fazendo uma pergunta clara e muito séria. Em algum momento de sua vida você já perdeu a vontade de viver? Sendo ainda mais direto, você já sentiu vontade de morrer? Não me refiro ao desejo de se suicidar necessariamente, mas já houve em algum momento na sua vida que você foi atormentado por aquele sentimento de sumir, de deixar de existir neste mundo, do cansaço ser tão intenso ao ponto de você pedir a Deus para lhe tirar a vida? Bem, embora essas sejam perguntas um tanto incômodas, entretanto tenho uma certa convicção de que há muita gente neste mundo, algumas delas talvez me ouvem neste momento, que já foram atordoadas em algum momento por esse tipo de sentimento. Primeiro porque esse é um sentimento que pode atingir qualquer pessoa. Isso não depende de cultura, de status social, nem mesmo se a pessoa crê em Deus ou não. No texto que lemos, estamos diante de uma oração aflita de alguém que cria em Deus. Era um profeta. Elias foi um dos profetas mais impressionantes do Antigo Testamento. Por seu intermédio, Deus fez grandes prodígios e milagres. Fez azeite de uma viúva se multiplicar, salvando a vida dela da fome, da morte. Fez o rio Jordão se abrir em duas partes com sua capa. Orou e fez fogo cair do céu. Por intermédio de Elias, a Bíblia registra o primeiro milagre de ressurreição de uma pessoa. Tal foi a importância do papel profético de Elias que, quando Jesus se transfigura diante dos discípulos, aparecem Moisés e Elias diante dele. Moisés representando a lei e Elias, os profetas do Antigo Testamento, apontando para Jesus. Entretanto, embora fosse um grande profeta e um grande líder espiritual de seu tempo, era um ser humano falho e frágil. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 17, ele nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Em um dado momento de sua vida, Elias foi profundamente afligido pelo desejo de morrer. Ele ora pedindo a Deus a própria morte. Portanto, perceba que esse é um sentimento que pode atingir a qualquer pessoa. Segundo, esse sentimento pode ser fomentado por diversos fatores, muito próprio de nossa vida neste mundo. Elias integrou vários fatores à sua vida que, individualmente, como combinados também, numa pessoa, há uma grande probabilidade de desencadear esse desejo de fuga da vida pela via da morte. Primeiro, pressão mental e estresse intenso. O profeta Elias vinha de uma demanda pesada e estressante, uma situação de corrupção moral, espiritual e política no meio do seu povo. Aquilo o afetava profundamente. Enfrentava uma seca terrível, vivia sempre no limite de suas condições, tendo que se esconder constantemente para não ser morto. E embora ocorressem fenômenos espirituais extraordinários, ele não via resultados profundos e visíveis de mudança no meio do seu povo. E as demandas continuavam sempre surgindo. Diante de todo esse quadro, o profeta manifesta sintomas de cansaço, de fraqueza, de desânimo, de esmorecimento, e esse sentimento indigesto de desejar a morte começa a bater à sua porta. O estresse e a pressão da vida é um dos fatores que podem desencadear esse sentimento de fuga pela morte. Mas há um segundo fator que pode contribuir com esse sentimento observado em Elias, que é o da solidão. A solidão pode impactar significativamente a saúde emocional e mental de uma pessoa. Não fomos criados para vivermos isolados, desvinculados uns dos outros. Elias andava só, isolado, e supunha que só existia ele de profeta que ainda se mantinha fiel a Deus. O isolamento e a solidão normalmente produzem imaginações pessimistas e falsas sobre a vida e sobre os outros. Em 1 Reis 19:10, o profeta declara: "Mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me." A verdade é que haviam outros profetas, mas o profeta Elias ignorava esse fato. E quando uma pessoa se sente isolada e desconectada dos outros, ela pode experimentar sentimentos de desesperança, desamparo e de falta de propósito, o que pode ser um grande fomentador desse sentimento de sumir deste mundo. Esta era a sensação crônica e intensa que o profeta estava experimentando e, somado a isso, se sentindo sob ameaça o tempo todo. Muitas são as pessoas que se sentem assim, só com seus problemas, sem ninguém para partilhar suas angústias, seus pecados, seus temores. Quando tem alguém, temem não serem compreendidas, de serem julgadas, de serem expostas e vão tentando enfrentar tudo sozinhas, isoladas, sem conversar com ninguém, enquanto se destroçam por dentro até não suportar mais e, de repente, o desejo de morte se apresenta como solução. Não é recomendável, nem saudável, nem bíblico que caminhemos sozinhos, sem nenhuma pessoa madura por perto,
com a qual possamos partilhar nossa vida e confidenciar nossas angústias. Mas há um terceiro fator que pode também fomentar esse sentimento, que é a decepção. A decepção pode ser um fator que pode contribuir com esse sentimento, especialmente uma decepção que seja grave e significativa. No capítulo 18 do livro dos Reis, há o registro de 3 vitórias espetaculares do profeta Elias. Ele triunfa sobre 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que eram ídolos pagãos trazidos por Jezabel. Ele ora a Deus pedindo fogo do céu como sinal do verdadeiro Deus, e Deus confirma. Logo após, ele também desafia todo Israel a servir ao Senhor. Elias profetiza e ora por uma grande chuva sobre Israel, quando não chovia já há 3 anos e meio, o que ocorre em seguida como ele profetizou. Era natural que ele imaginasse que a partir dessas confirmações poderosas de Deus, com ele, diante de todas aquelas pessoas, todo Israel se convertesse ao seu Deus. Que a oposição do rei Acabe e da rainha Jezabel fosse cessada e que houvesse, quem sabe, até uma aceitação de sua pessoa como verdadeiro profeta do Senhor, e enfim ele encontraria descanso. No entanto, saiu tudo ao contrário do que Elias imaginara. O rei Acabe relata a Jezabel tudo o que Elias havia feito aos profetas pagãos, e a rainha, que era simpatizante dos profetas exterminados, ameaça Elias de morte. E isso foi o suficiente para o profeta desabar e cair deprimido pedindo a morte. Uma decepção significativa, somada a toda uma conjuntura emocional, pode ser um fator provocador desse sentimento, do desejo de morrer. O fim de um relacionamento, uma traição, ou uma grande decepção profissional ou pessoal. Essas situações podem levar a sentimentos intensos de aflição, desespero, que pode provocar esse pensamento de morte. Mas há um quarto fator que podemos observar em Elias, que também pode fomentar esse sentimento, que é a busca neurótica por autoafirmação. A necessidade constante de querer mostrar força, valor, importância, pode ter efeito contrário. No versículo que lemos, nos informa algo importante sobre Elias. Diz que ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Essa afirmação de Elias, não sou melhor do que meus pais, denuncia um conflito interno guardado em seu coração, que era um esforço pessoal de querer ser melhor que seus antepassados. Não é um problema buscar sermos melhores, nos aperfeiçoar, fazer melhor que aqueles que nos antecederam. O problema é quando você impõe à sua vida um padrão muito elevado, obsessivo e neurótico, querendo provar seu valor, sua força, sempre em termos de comparação, e isso pode ter efeito exatamente contrário, que é o de drenar sua força e roubar, inclusive, a sua identidade. Quando uma pessoa coloca uma pressão excessiva sobre si, para ter sucesso, ser perfeita ou atender a padrões elevados, ela pode se sentir constantemente insatisfeita e incapaz de alcançar seus próprios padrões. Isso pode levar a um ciclo vicioso de autocrítica, autopunição, de culpa, que pode agravar ainda mais os sentimentos de fracasso e desespero. Isso possivelmente contribuiu para o desânimo do profeta Elias. A cultura das redes sociais, por exemplo, de nossos dias, de modo geral, contribui muito para esse tipo de sentimento, onde as pessoas precisam estarem frequentemente se autoafirmando e se comparando, falseando uma realidade como se fossem felizes o tempo todo e que suas vidas são espetaculares e que estão sempre em ambientes desejados, rodeados sempre com pessoas satisfeitas e sem problemas, criando uma identidade que não é a sua própria. E isso é algo perigoso e profundamente prejudicial. Soren Kierkegaard, um filósofo e teólogo cristão dinamarquês, certa vez disse algo muito importante sobre isso quando disse: o desespero mais comum é não escolhermos ou não podermos ser nós mesmos, mas a forma mais profunda de desespero é escolhermos ser outra pessoa ao invés de nós mesmos. Certamente será profundamente desgastante exercer uma identidade que não é a sua. Diante desse quadro de pressão mental e estresse intenso, solidão, decepção e desejo neurótico de autoafirmação, o profeta Elias encontra-se exausto, triste, se sentindo inútil, profundamente desanimado com a vida e desejando morrer. Mas Deus vem ao seu encontro e muda o quadro daquele profeta, tratando sua vida e restaurando o seu ânimo. Primeiro tratando fisiologicamente, fisicamente, encorajando-o a se alimentar, a nutrir-se, a cuidar do seu corpo. O versículo 5, falando sobre Elias, diz que ele estava deitado ali debaixo de um zimbro, dormindo, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Não foi Elias que providenciou aquela comida, foi o próprio Deus que proveu para Elias. Deus se interessa também em sua saúde, em seu bem-estar, em sua integridade física também.
Segundo, Deus o trata psicologicamente quando provoca o profeta a falar. No versículo 9, ele diz que ele entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: "O que fazes aqui, Elias?" Deus estimula o profeta a falar através de perguntas. Normalmente alguém na situação, como a de Elias, tende ao isolamento, à desesperança, o que é algo ruim. Falar de seus sentimentos e pensamentos ajuda a aliviar a tensão emocional e a se compreender melhor, ajuda a pessoa a estabelecer conexões sociais e a se sentir menos isolada. E Deus provoca isso com o profeta. Em terceiro lugar, Deus o trata também espiritualmente, restaurando o seu senso de propósito e de esperança. Deus declara nos versículos 15 e 16 que ele ainda haveria de ungir um outro profeta para sucedê-lo posteriormente, um rei na Síria, um outro rei em Israel. Deus muda a perspectiva do profeta e sua motivação, mostrando que ele continuava ainda realizando sua obra e a vida dele, a vida do profeta, estava atendendo um papel importante em seus planos, mesmo que ele não pudesse enxergar de uma maneira mais ampla tudo. Encerro essa reflexão com 3 palavras importantes dentro desse espectro todo: ânimo, propósito e confiança. Deus tem interesse de restaurar o seu ânimo, seu propósito e sua confiança nele. Elias estava perdendo o ânimo, o seu propósito e sua confiança, e isso fez também perder a vontade de viver. Isso ocorreu porque ele estava olhando para as circunstâncias imediatas à sua volta, mas Deus o faz perceber que ele não estava sozinho. No versículo 18, o Senhor deu-lhe uma palavra de conforto, mostrando que havia outros profetas que Deus o havia conservado. Ele diz: "Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal." Deus continuava realizando sua obra, ainda que Elias não pudesse enxergar, e tinha muita gente participando dela, mesmo Elias não tendo consciência disso. Deus continuava, inclusive, contando com ele para a realização deste propósito. Talvez você olhe para a vida e as circunstâncias lhe pareçam tão desanimadoras, e isso tem lhe afetado o ânimo, o seu senso de propósito, sua confiança no futuro. Deus te convida nesta hora a tirar os olhos das circunstâncias e a olhar para Ele, e a colocar sua esperança nele. Ainda que você não tenha consciência do que está acontecendo e olhe à sua volta e tudo lhe pareça negativo, mas, assim como disse o salmista, afirmo neste instante: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Medite nisso.